uma das coisas que me chama a atenção quando a gente fala de Apocalipse, a gente está falando de apostasia, a gente está falando de fim dos tempos, a gente está falando de entrega de fé, né? Onde nós temos que ter uma fé genuína em Cristo e no sentido do quê? Nós vimos durante o Novo Testamento e na história e tudo mais que os apóstolos de Cristo, eles levaram a ideia de Cristo até que essa ideia está viva até hoje, né? E eles morreram por essa ideia. Eles morreram por essa ideia. Eles entregaram a própria vida, né? Eles morreram até sem negar nada. Isso me faz pensar o seguinte: se isso tudo for acontecer, isso que vai acontecer, isso tudo que a gente está acontecendo, que vai acontecer, esses sinais são claros e tudo tende a acontecer, como nós, cristãos, devemos agir? Será que a humanidade está pronta para dizer assim, não, eu estou aqui para cumprir o meu propósito, eu não vou negar a vinda de Jesus Cristo, eu não vou negar o Cristo que me foi apresentado, e por isso eu entrego a minha vida como os apóstolos fizeram. Se morreram decapitado, crucificado de ponta cabeça e várias outras situações que tem. É só você dar um Google aí que você pergunta aí como morreram os apóstolos de Jesus. Vocês já vão saber. Como que fica esse povo de Deus no meio dessa conversa toda? Quer responder um pouco, amor? Depois eu respondo. Não, pode responder. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi, porque, assim, Magnus. as pessoas que entregaram a vida para Jesus, os apóstolos entregaram a vida deles para Jesus. Até o final da vida dele. Entregou a vida. Ele foi fiel a Jesus até o final. Entendeu? Até na hora de morrer. E como que nós, meros mortais, e vamos poder entender essas tribulações, entender tudo isso, passar por esse governo, por essa fé falsa, por vários sinais e chegar ao ponto de falar assim, porque muita gente fala também, muita gente fala no seguinte assim, que vai chegar o tempo ou você nega Jesus ou você morre. E aí? Esse momento, Magnus, é o momento da perseguição, né? Nesse momento que nós acabamos de ler, em que vai haver essa perseguição contra o povo, isso já é na manifestação do anticristo, né? Então você imagina que isso vai acontecer nesse período só dos 3 anos e meio, entre os 7 anos, porque esses anos são literais. Tem pessoas que falam que não é, né? Mas eu tenho a plena convicção que é literal, justamente porque pelo que Daniel profetizou e se cumpriu. Então tem que entender que é literal. Então esse vai ser um período muito, muito curto, realmente vai ser assim, vai ter essa perseguição. E essas pessoas, é engraçado que quando você vê Apocalipse capítulo 6, você lê lá no verso 9, diz que João ele vê umas almas que estavam embaixo do altar de Deus. E essas almas, elas clamavam por vingança. Eram as almas que tinham morrido, que eram as pessoas que tinham morrido nesse período de perseguição durante a grande tribulação. Então eles estavam debaixo do altar de Deus pedindo vingança, né? E depois Jesus ele volta e destrói realmente o anticristo, ele vem com um exército e destrói o Armagedon. E ali eu acho muito, muito interessante, porque é tremendo, porque ali é inaugurado o inferno. Eu falo que o inferno foi inaugurado. Porque as 2 primeiras pessoas que foram lançadas no inferno justamente foi anticristo e falso profeta. Eles foram lançados no inferno. Tá na Bíblia. Tá escrito isso. Assim acontecerá, né? Que é uma outra profecia, né? O fim dele será lançado, né? Mas por que essa certeza? Por que esses apóstolos tinham essa certeza? E por que eu espero que você tenha isso no teu coração? Que uma pessoa que ela não morre, ela dorme. Nunca viu falar disso, que a pessoa dorme? Sim. Porque assim, uma pessoa que ela tem a certeza de que Cristo está com ela, que ela tem essa salvação no seu coração, e que ela vive essa plenitude de santidade. Esse é o grande X da questão. Porque um outro grande problema das pessoas não entenderem é a morte. As pessoas não sabem o que é depois da morte. Então, quando você conhece escatologia, você entende o que é a morte. E a morte não te bota temor, não te bota medo. Porque você sabe que você não vai estar morto, você vai estar num período dormindo. Porque a Bíblia é muito clara. Veja, Paulo escreve, né, acerca dos que dormem. Ele fala acerca dos que dormem.
tanto em Tessalonicenses como em Coríntios, ele fala daqueles que estão dormindo em Cristo. Por quê? Porque quando Cristo se manifestar com grande poder e glória, ele fala em 1 Tessalonicenses, não sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nos ares, e nos encontraremos com eles, com Jesus nos céus. Uma loucura esse versículo. Sim. Agora pensa, pessoa que morre, ele fala acerca dos que dormem. Uma coisa é você morrer e ressuscitar um dia para uma condenação no inferno. Agora outra coisa é você saber que você reinará com Cristo. Então aqueles apóstolos, eles sabiam que eles ressuscitariam pela vida plena de santificação, de homens verdadeiros, corretos, pessoas que realmente são santificadas, que não estão aliançadas com o erro, com o pecado, com as coisas erradas, o Magnus. Então, uma vida de santidade, de retidão, ela te dá certeza de que você vai morrer, mas que Jesus vai voltar um dia. Não importa quando. Sim. Não sei se você está me entendendo. Lógico que eu estou entendendo. O que eu mais quero entender nessa questão é trazendo tudo isso para a nossa realidade hoje. O dia que, a gente tem todos os indícios, nós temos todos os sinais e nós temos uma sociedade atual, entendeu? Nós temos um cenário posto já, um cenário que está colocado com a divisão política, com briga de família, aquela coisa toda, é uma confusão. Olhando esse cenário, com todas essas situações, com todos esses cenários que vão acontecer e olhando para o povo que a gente tem hoje, como a gente vai, qual seria o papel nosso ou de fazer com que esse sentimento que aconteceu com os apóstolos a gente possa ter também, entendeu, pastora? Como que a gente vai fazer com que as pessoas hoje, tendo todas essas informações, tudo isso acontecendo, a gente botar na cabeça da pessoa e falar, cara, o caminho é esse, você tem que acreditar em Cristo e vai ser assim, nesse cenário que eu quis dizer, como que a gente vai fazer para essas pessoas entenderem e levar isso adiante? Talvez ele queira entender sobre a questão que algumas igrejas advertem, né? Uns acreditam que o Senhor vai arrebatar a igreja, nós não vamos passar por esse, digamos assim, esse perrengue tenso que vai ter, e outros acreditam que a igreja vai passar por tudo isso. Eu acredito que é isso que ele quer saber, né? Porque assim, diante de toda uma dificuldade, a gente só vai suportar se a gente estiver ligado com o Senhor, né? Se você, até nos dias de hoje, se a gente não estiver ligado com o Senhor, a gente não suporta. Quantas pessoas que a gente sabe que tira a própria vida, eles nem divulgam, porque eles entendem que se divulgar vai incentivar outras pessoas a tirarem a própria vida, que a gente desconhece desses dados. Vivendo o que nós estamos vivendo hoje, Magno, muitas pessoas já não estão suportando essa opressão na terra, porque existe uma opressão espiritual muito grande, entende? E então as pessoas não estão aguentando porque já estão com o seu financeiro abalado, com o seu casamento abalado, com o relacionamento com os filhos abalado. Então, para eles sair daquela dor, daquele sofrimento, estão tirando sua própria vida, estão matando uma ou outra, tantas coisas que a gente está vendo, né? Mas, diante de todo esse cenário, se a gente não tiver conectado com o propósito, qual que é o nosso propósito nessa terra? É manter a fidelidade com o Senhor? É cumprir a nossa missão? Tá? Você já sabe qual que é a tua missão? Entende? Você já está executando essa missão? Depois que terminar essa missão, você sabe para onde que você quer ir? Então isso que é muito importante. Eu particularmente entendo que hoje, né, se você me perguntasse há 24 anos atrás, qual que era a minha missão, eu não sabia. Mas quando eu tive um encontro de verdade com o Senhor, Ele me mostrou a minha missão. E Ele me mostrou me envolvendo nas coisas do reino. Entende? Então hoje eu sei que a minha missão é levar o Evangelho de Cristo. E eu sempre falo de uma forma mais simples possível, para que todas as pessoas entendam, porque eu fui de uma era em que os pregadores, eles pregavam assim muito difícil, eu não conseguia entender.
né? Eles não falavam assim, se coloque em pé. Ele falava assim, sobre os pés, igreja. Nossa. Aí você não entendia o que o cara queria dizer. Você tá entendendo? Eu cumprimento a igreja excelentíssima do céu. Uns negócios muito loucos. Então eu ficava assim que eu não conseguia entender nada. Então um propósito que eu coloquei no meu coração, procurar falar da forma mais simples, para atender o coração de todos, porque eu já passei por isso. Então hoje eu procuro entender todo esse propósito de Deus para cumprir a minha missão, porque a hora que o Senhor me chamar, eu quero estar pronta para morar com o Senhor na eternidade, porque é lá o nosso lugar. É lá que nós queremos estar. E é para lá que nós vamos em nome de Jesus. Amém. Não é verdade? Amém. Então o propósito central nisso é suportar tudo isso. Porque pra gente que é pastor, eu falo pra você, tá muito difícil. Eu tenho certeza. Muito difícil. Porque hoje, as pessoas o que elas mais querem é dizer que o que você pensa tá errado, o que você faz também é errado, a forma que você administra tá erradíssimo e que tem que ser do jeito deles. Só que aí que tá. Se fosse para ser do jeito deles, Deus teria confiado essa missão, Deus teria confiado o guarda-volume na mão deles. Se confiou na tua mão, é porque Deus quer que seja como está no seu coração. Assim nós entendemos a obra de Deus também. Então é isso que é muito importante as pessoas entenderem. Esse propósito, essa missão. E é legal, por isso que é legal trazer vocês dois aqui, porque a gente consegue falar aquilo que a gente falou. É legal o estudo, é muito interessante, é bom. A gente percebe o quanto a Bíblia já mostrou, o quanto ela tem mostrado. Quando a gente traz tudo isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso contexto hoje atual, da nossa população, da mídia, das guerras, de tudo que a gente está vivendo hoje. Será que se Jesus voltasse hoje, exatamente hoje, como que seria? É algo de se pensar. Em que lugar você se coloca? Como que você se coloca no mundo hoje? Como que você... Eu digo você no sentido próprio. Eu com Jesus, eu com o poder mais supremo, do Criador de tudo. Como que você se coloca? Como que você se encontra? Essa eu acho que é a chave de toda a resposta. Eu acredito, né? Que é a chave da resposta para tudo, não é, pastor? Acredita, não? Assim, mas eu vou tentar ser, né, a gente sair um pouco fora aqui da escatologia, da parte bíblica e teórica, né? Pode ser até, assim, um pouco meio polêmico, de repente, que eu posso falar, né? Então, se você for ao pé da letra mesmo, a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Né? Então eu tô falando primeiro ao pé da letra, tá? A Bíblia fala de livros que serão abertos lá no final, no juízo final, que vai chegar um dia em que todo mundo estará de frente com o Senhor, né? Então, diz que até é interessante que a Bíblia fala que até os mortos serão dados, né? São as pessoas que já são destinadas, né? Não tem aquele negócio de ficar, a alma fica vagando, não sei o quê, eu vou interceder por ela. Não existe isso. Ou você é ou não é. É o nosso entendimento. Nosso entendimento bíblico, tá? Sim. Não, só tô trazendo o que a Bíblia diz, então... Não, mas eu acredito, eu também acredito. Não, mas daí eu vou trazer o que eu penso, tá? O que eu penso com relação a... Vou comparar a minha vida, que nem a pastora estava dizendo. Em primeiro lugar, para você ter o teu nome escrito no livro da vida, você tem que ter um encontro com Deus. Você tem que reconhecer a Jesus. E para isso você tem que chegar um momento em que você tem que negar o teu eu, porque o que realmente determina a tua salvação é a tua alma. A Bíblia fala de alma. A alma é o que você realmente verdadeiramente você é, Magnus. A alma são os teus sentimentos. Enquanto teu espírito é o que te liga a Deus, e o teu corpo te liga no mundo, a tua alma verdadeiramente é você. Aí a gente pode se fazer uma pergunta para si próprio. Quem eu sou? Como está a sua alma? É isso aí. É isso que eu quero dizer. É isso aí. Aí tá vendo? É isso aí. É isso que eu quero dizer. Porque isso é determinante na salvação. Porque o que vai ser salvo vai ser a alma e o espírito. O corpo vai ficar na terra. Então, verdadeiramente, quem você é? Então não é essa vida que você leva aqui fora, que você mostra pros outros. O quem você é verdadeiramente aí dentro. Aí eu digo isso, tá? Agora eu estou dizendo, não é a Bíblia. Cara, que Deus conhece o teu coração. Sim. Só que o fato de Deus conhecer teu coração não te dá... não é justificável que você faça o que você bem entende.
de prejudicar uma outra pessoa, de ser um cara que não tem um coração para estender a mão para alguém. Num mundo egoísta que existe hoje, Magno. Sim. Então, o que eu digo? Que na hora H, nessa hora que Jesus vai voltar, ele conhece o coração exatamente de cada um. E ele sabe do que estão dos lados dele e do que não estão.